Inspecionando o dano que ele tinha acabado de fazer e pensando que seu dia não poderia ficar pior, ele se ajoelhou na calçada e olhou debaixo do carro dele. Mas quando ele estava prestes a olhar mais de perto as pavimentadoras de concreto, ele ouviu o som doentio que fez seu coração bater muito forte. O que ele achou nós já vamos descobrir. Ao comprar uma casa nova, você nunca sabe no que você está se metendo. Mas o Simon não resistiu quando encontrou uma casa por uma pechincha em Luton, Inglaterra. A papelada foi rapidamente assinada e a transferência já em andamento. O homem nunca questionou por que seu dono estava com tanta pressa para se livrar disso. Alguns meses depois, Simon, animado, desembalou suas caixas. Ele estava ansioso para passar a primeira noite em sua nova casa depois de um fim de semana cansado carregando seus pertences de ida e volta. Ele deitou na cama exausto, calculando a distância de seu novo trajeto muito mais curto para o escritório. Ele alegremente definiu seu alarme para de manhã, mas enquanto ele estava deitado na escuridão, ele ouviu um som estranho. Tentando não respirar, ele escutou atentamente, e então ele ouviu de novo. Estava vindo de fora, era um som como de raspagem de cascalho e metal. Curioso. Ele se levantou e colocou a cabeça para fora da janela, examinando o jardim abaixo, mas nada mudou. Tudo ficou em silêncio novamente. Encolhendo os ombros e subindo de volta para a cama, ele não tinha ideia de que algo estava mudando sob sua nova casa. Na manhã seguinte, Simon dirigiu seu carro em marcha ré, mas em vez de ir de sua garagem, o carro deu um solavanco para frente. Xingando, ele tentou novamente, mas a roda parecia estar presa em algo. Acelerando o motor até o carro pular para trás, ele soltou um suspiro de alívio, mas quando ele saiu para ver o que tinha sido preso sob a roda dianteira, caiu ajoelhado. Olhou mais de perto. Simon viu que as pavimentadoras da garagem tinham rachado, e em seguida, bem diante de seus olhos, a calçada começou ceder. Ele pulou para trás quando as pavimentadoras romperam com o estalo doentio. Então o concreto se desintegrou e caiu à terra. Mas quando a poeira começou a baixar, rachadura no chão revelou algo verdadeiramente sinistro. Agora Simon sabia que sua casa tinha sido construída na década passada pelo casal de idosos que morava lá antes. Mas isso definitivamente não estava nas plantas da casa. Quando ele teve certeza de que era seguro colocar seu peso sobre as pavimentadoras circundantes, ele se deitou de bruços e avançou à frente, vendo um brilho de algo na terra. Ele pegou uma espátula e começou a cavar. A sujeira cedeu facilmente, e logo ele podia ver um pedaço de metal saindo do solo. Ele o descobriu com as mãos até que ele foi capaz de pegar um aperto nele, e então ele puxou com toda a sua força. Mas o pedaço de metal enferrujado não iria ceder, não importa o quão duro Simon puxa-se. Ele decidiu tentar cavar ao redor do objeto misterioso para libertá-lo da terra. Quando ele começou a descobrir mais e mais o pedaço de metal, ele viu que estava ligado a algo. Quando Simon viu pela primeira vez o buraco negro na sua mente, começou a ter visões de seu carro, e pior ainda, sua casa inteira sendo engolido por um besouro gigante. Mas quando ele olhou mais de perto e viu o brilho de um objeto feito pelo homem por baixo, ele sabia que estava lidando com algo muito mais sinistro. Ele pegou o telefone e ligou para o pai Geraldo. E sem qualquer ferramentas profissionais ou equipamento, a dupla começou a trabalhar. Eles cuidadosamente começaram a remover o concreto rachado ao redor do pedaço de metal, revelando um buraco retangular no chão. Lá, descendo na escuridão, havia uma enferrujada escada. Agora eles estavam começando a se sentir inquietos, porque a passagem secreta foi escondida debaixo da calçada. Onde isso levou havia apenas um caminho. Simon tinha feito uma pesquisa antes da compra da casa velha. Ele estava muito ciente de que não teria nenhuma luz sobre a passagem misteriosa escondida. De acordo com os relatos, havia nada além de terra vazia.
Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele começou a cavar. Eles cavaram e o monte de terra ao lado deles cresceu. Logo o par tinha escavado cerca de 5 pés de terra, o suficiente para eles descerem a escada e investigar. O que eles encontraram iria mostrar algo sobre o passado misterioso da casa. Enquanto Simon descia até a metade da escada, um sentimento estranho se apoderou dele. Ele não queria ir mais longe. Ele correu de volta para casa para pegar seu pau de selfie com o telefone com firmeza anexado. Ele o abaixou no buraco na tela do telefone. Ele viu que a passagem subterrânea estava escondendo 2 quartos. Geraldo achava que sabia o que eram, mas eles tiveram que ter certeza. Simon havia comprado a propriedade, mas a terra tinha sido usada para algo muito antes da casa ser construída. O ancião que vendeu a casa para Simon era o proprietário original. Os sons que ele tinha ouvido na noite anterior tinha sido a terra finalmente cedendo sob a calçada. Quando caiu no quarto secreto, Simon e seu pai pararam de cavar e começaram a fazer algumas pesquisas por conta própria. Eles procuraram o número do lote antes dos proprietários anteriores da casa. Este terreno estava vazio, mas Geraldo rapidamente apontou que o terreno estava situado em um local estratégico na cidade, mas ainda mais revelador foi o período em que a casa foi construída. O pai viu e imediatamente disse que era um abrigo antiaéreo. Depois de realizar algumas pesquisas, Simon descobriu que o abrigo foi construído durante a Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, um homem com o nome de Anderson foi encarregado de apresentar uma estratégia para proteger a Grã-Bretanha e seus cidadãos do ataque iminente e os bombardeios que ele sabia que estava chegando. Então ele teve um plano engenhoso para garantir a segurança dos civis. Anderson e sua equipe de engenheiros planejaram e ajudaram a criar abrigos subterrâneos baratos e simples, que poderia facilmente ser enterrado nos quintais. A proximidade fez com que os britânicos fossem procurar se abrigar a qualquer momento. Paredes foram construídas a partir de metal leve e flexível, uma melhor alternativa ao concreto. Milhões desses abrigos antiaéreos foram espalhados pelo país. Mas o que Simon havia encontrado não era um destes. Simon tinha encontrado não era um abrigo antibomba projetado por Anderson, mas na verdade foi construído em torno pouco tempo depois que uma bomba caiu na área perto de Luton. Os moradores da região ficaram assustados quando souberam que sua pequena cidade agora era um alvo. Eles tiveram que encontrar uma maneira melhor de ficar seguro. A comunidade se uniu e rapidamente elaborou um plano para criar um abrigo comunitário que foi construído para melhor resistir aos ataques aéreos. O abrigo que eles tinham descoberto definitivamente não era um abrigo estilo Anderson. Tinha pelo menos 2 quartos, era construído de tijolos e concreto. E como Simon e Geraldo cavaram mais fundo o abrigo, descobriram alguns artefatos incomuns em um dos quartos escondidos. E encontraram um jornal datado nos dias da Guerra Mundial. Uma das manchetes diz: Luton, aeroporto é este o fim, enquanto outros artigos detalhavam acontecimentos da vida cotidiana no país devastado pela guerra. Este artefato ofereceu um vislumbre raro na vida britânica durante a guerra. Mas não foi a única relíquia que encontraram. Também encontraram evidências que provou que o abrigo antiaéreo tinha sido abastecido com comida e água para sustentar as pessoas que se esconderam lá. As paredes de concreto do subsolo do abrigo tinham sido reforçadas por tijolo e argamassa. Mas mesmo depois de Simon e Geraldo finalmente desenterrou o monumental, descobriram que seu trabalho ainda não tinha acabado, pois ainda existiam mais quartos para encontrar. Repórteres e vizinhos começaram a inundar em sua garagem da frente apenas para dar uma olhada no incrível e histórico lugar. Mas Simon não ligava muito para toda a atenção que ele estava recebendo.
Suas preocupações estavam em outro lugar. Ele passou horas cavando sua garagem. Simon sentiu que era importante deixar o mundo saber sobre sua descoberta, mas não por notoriedade. Ele não queria que este pedaço da história fosse esquecido. Simon e seu pai planejam restaurá-lo. Abrigo e preservá-lo. Eles esperam que seja declarado um monumento importante e histórico. Eles acreditam que só porque a guerra acabou, e já passou esse período de tempo, nunca deve ser enterrado e esquecido. Eles esperam que as gerações futuras visitem o abrigo e vejam uma parte importante da história. Para assistir mais histórias emocionantes como essa, se inscreva no canal, e a gente se vê na história que está na tela final.